Olá, pessoal! Vamos para a nossa segunda parte da aula da Teoria Geral da Administração, assunto Teoria da Burocracia. Vamos falar de burocracia. A primeira parte da aula nós falamos alguns elementos importantes, alguns elementos do surgimento da burocracia. Nós vimos que o pai da burocracia, quem que é? Max Weber, corretamente. Max Weber, sociólogo e economista alemão, ele dedicou a sua vida para a sociologia, principalmente a sociologia das organizações, e identificou 3 tipos de sociedade: a sociedade tradicional, que vai ser dominada pela autoridade tradicional, a sociedade carismática, que vai ser dominada pela autoridade carismática, e a sociedade racional legal, que será dominada pela autoridade racional legal. A teoria da burocracia foi toda ela prevista e elaborada com base no terceiro tipo de sociedade, as sociedades legal racional, ou seja, essas organizações, elas deverão se orientar por essas características. Está aqui. Muito importante este assunto. Isso aqui cai bastante, tanto para a administração geral, quanto para a administração pública. Quais são as características da burocracia? São todas elas da organização, da administração, da autoridade racional legal. Legal, por quê, professor? Por que legal? Porque está imprevisto, tem a previsibilidade aonde? Em normas, em leis, e essas leis, essas normas são legítimas. Se elas são legítimas, significa dizer que elas são democráticas e elas são aceitas, tá? Elas são aceitas. É uma norma legítima, democrática e aceita. Pronto. Professor, e o tal do profissional, né? É do racional, desculpa, o racional. Eu já disse para vocês que a metodologia, o pensamento da burocracia é efetuar um controle rigoroso nos meios, ou seja, qual que é a ideia de Max Weber? Qual que é a ideia da burocracia? Se eu conseguir controlar os meios, que são os processos de produção das atividades, das tarefas dos produtos, eu vou conseguir um resultado previsto, não é isso? Então, o foco nos meios, ou seja, os melhores meios para se obter os fins, os melhores, foco nos meios. Então, com isso, nós temos aqui as características da burocracia, né? Vem comigo aqui, primeira característica, olha só, caráter legal das normas, né? Ou seja, o que significa o caráter legal das normas? Que essas normas que vão fazer com que as pessoas obedeçam às ordens, às instruções, elas têm que ser de forma legal. Está aqui, ó. Então, legal das normas, né? Professor, como é que são as normas, professor, por exemplo, lá na sociedade tradicional? Gente, na sociedade tradicional, como é que é o caráter das normas? Tem normas? Claro que tem normas, só que são normas o quê? Patrimonialistas, da tradição. Sempre foi assim e assim será. Por isso que eu faço assim. É diferente, não é isso? Tá? Então, tá lá. Então, caráter legal das normas, né? Legal. Então, isso aqui, gente, ó, tem a ver com a legalidade, né? E claro que essa legalidade aqui já passo para vocês que tem que ser aceitas, né? Tem que ser democráticas. 2, caráter formal das comunicações. É muito importante isso, né? Professor, o que significa, professor, o caráter formal das comunicações? Ou seja, as comunicações elas têm que ser oficiais, tá? Oficial, ou seja, escrita. Ó, escrita, né? Preto no branco, está aqui, né? Ah, professor, o cara pediu para fazer tal coisa. Foi para o papel ou foi para boca? De boca não é oficial, é informal, tá? É claro que nós temos alguns atos da administração pública que nós temos aí que as comunicações, elas não são escritas. Por exemplo, o guarda de trânsito. Aí, está dando a ordem, entendeu? Mas são o quê? Exceções das exceções. Então, o que você tem que colocar na cabeça? Que na burocracia é tudo escrito. Isso aqui você já foi vítima da burocracia, tenho certeza, né? Ah, quero tal coisa, então faz o pedido, não é isso? Para formalizar. Então, são todos formais. Divisão do trabalho, muito interessante, né? Ou seja, na burocracia, toda ela é estruturada em cargos, não é isso? Então, aqui você vai ter o cara do cargo 1. O cara do cargo 2, tá? O cara do cargo 3. Ou seja, esse trabalho aqui
ele vai ser o quê? Dividido, né? Está aqui, ó, divisão do trabalho. Cada um no seu quadradinho. Professor, já vou fazer um gancho por 8. Ou seja, o cargo 1 vai ser um cargo legal, ok, tranquilo, aceito, né, uma norma aceito. Ele vai ser especialista nas atividades do cargo 1. O cargo 2, especialistas a 2 e 3 assim por diante. Já falamos aqui, ó, da especialização. Tá? Outro fato muito importante, né? 4. Na burocracia, eles querem que as relações entre as pessoas, tanto do público interno quanto do público externo, que essa relação seja impessoal. Impessoal. Professor, o que significa esse "in" aqui? Impessoal, né? Ou seja, ele quer que as relações sejam o quê? Profissionais. Eu já vou fazer um gancho aqui, ó, no profissional também, né? O que é uma relação pessoal? Eu vou ter uma relação pessoal no atendimento, ou seja, se é relação pessoal, eu vou atender as pessoas de acordo com os meus sentimentos pessoais. Vamos supor que eu não gosto de fulano de tal. Vai cair na minha mão, eu vou atender essa pessoa. Eu atendendo essa pessoa, eu não gosto dela, então eu vou dar um atendimento de desprezo, ou seja, pessoal. Eu vou deixar esse meu sentimento pessoal, pessoal negativo, no caso, em relação àquela pessoa, a interferir no atendimento, não vou ser profissional. Então, impessoal é você ser justo, ser reto, ser profissional, não deixar suas questões pessoais interferirem nas suas decisões e no seu trabalho. Ou seja, é o princípio da impessoalidade. Você não pode ter pessoalidade. Bacana? Então, isso é o princípio, a característica da burocracia. Professor, outra coisa muito importante, né? Na burocracia, vocês prestem atenção. Todo mundo tem um cara chamado de chefe, né? Olha aí, né? Por quê, professor? Porque na burocracia também tem um princípio, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou seja, na burocracia, preste atenção, todo mundo está subordinado a alguém. Quando nós falamos que todo mundo está subordinado a alguém, significa dizer que existe uma hierarquização da autoridade, né? Ou seja, lá você sabe exatamente quem manda, tá, e quem obedece. Isso gente, você acha negativo isso, você entrar no lugar e você conhecer quem manda e quem obedece? Não, isso é altamente positivo, porque você define as linhas de comando, de autoridade, da hierarquia da organização. Isso dá um fluxo, dá agilidade, com certeza. Então, outra característica, hierarquização da autoridade. Outra característica da burocracia, todo o trabalho tem que ser feito através de rotinas e procedimentos, né? Ou seja, previamente previstos, né, e normatizados. Na burocracia, uma coisa muito importante, ó, o cara que vai ocupar esse cargo aqui, ele tem que ser competente. Ele tem que ser competente. Professor, como assim competente? Ele tem que atender os requisitos necessários para a ocupação do cargo, ele tem que ter as habilidades, ele tem que ter aí os conhecimentos, ele tem que ter o quê? Todos os requisitos necessários. E ele vai ocupar esse cargo aqui, olha só, como ela é impessoal, ele vai ocupar esse cargo por mérito, né? Ou seja, não é somente... Vamos voltar um pouquinho aqui na impessoalidade, tem uma vaga aqui no cargo 3. Aí eu vou escolher o cara do cargo 3, meu cocunhado, porque ele é gente boa, ele é bacana, eu conheço ele. Esse critério de escolha, ela foi pessoal ou foi impessoal? Ela foi pessoal, então não pode, não é permitido isso na burocracia. Ah, professor, eu vou porque eu fui com a cara, do sujeito, por isso que eu vou contratar. Foi pessoal ou impessoal? Foi pessoal. Agora, ele tem competência e tem capacidade, ele tem mérito, ele foi aprovado em um concurso público de provas e títulos. Então, é meritocracia. Então, a ocupação dos cargos é uma meritocracia, que vai ao encontro, caminha junto com a profissionalização. Tá? Com a profissionalização. Todos esses itens aqui, a burocracia tem como uma vantagem, que é a previsibilidade no funcionamento da organização. Então, pronto, expliquei para vocês as principais características da burocracia,
papo reto com vocês. Se vocês querem ficar competitivos sobre esse assunto, eu sugiro que vocês façam aí mais 2 leituras sobre as características da burocracia. Todas essas características da burocracia vai ter uma consequência. Qual que é a consequência? Não precisa a gente ir muito longe para termos a previsibilidade dessa competência. Está aqui, ó. Previsibilidade no comportamento humano. Por quê? Primeiro, você só pode fazer aquilo que está escrito, que está previsto nas normas, ok, né? Ó, é tudo formal, divisão do trabalho, é especializado, as pessoas são competentes, tem meritocracia, há uma profissionalização. Então, é uma previsibilidade no comportamento humano. Inclusive, a burocracia deseja exatamente isso. Quando as organizações elas vão se burocratizar, o que elas estão pretendendo em relação aos colaboradores? A previsibilidade no comportamento humano. Ou a previsibilidade. A padronização do desempenho dos participantes. Então, aí tudo tem rotina, tem procedimento, ele faz isso. E, professor, qual que é o objetivo fundamental, essencial da burocracia? É muito simples. Olha, a máxima eficiência da organização. Então, a teoria da burocracia, que adentrou-se dentro das organizações privadas, o objetivo dela é isso, é maximização dos resultados da organização. Gente, preste atenção. Máxima eficiência. Que deu o amarelinho. Amarelinho é aquele marca-texto no amarelinho, por quê? Porque isso cai na prova. Nós vamos fazer exercícios aqui. Vocês vão perceber isso? O cara vai colocar eficácia, eficiência, eficácia, efetividade, está errado. Na burocracia é a máxima eficiência. Professor, por que eficiência? Quando a gente fala em eficiência, está vinculada à palavra racionalização. A racionalização são os melhores meios para se atingir os fins. Os melhores meios, o eficiente, fazer as coisas certas e produzir mais com menos. Pronto. Isso é só aqui no Lá Concurso que você aprende. Só aqui. Papo reto com vocês, né? Bacana, vamos lá. E tem mais, professor? Tem. Um pouquinho do direito administrativo, direito constitucional para vocês, que tem tudo a ver com concurso. Lá no artigo, anotem esse cara aqui, 37 da Constituição Federal de 88, está escrito o quê? Eu quero de cabeça, pode falar, estou ouvindo. Isso. A administração pública brasileira, a administração pública direta e indireta e de suas entidades obedecerão aos princípios da legalidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Aí eu pergunto para você, gente, esses 4 princípios aqui, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, estão direta ou indiretamente aí, explícitos, implícitos aqui nas características da burocracia? Sim ou não? Sim, correto, né? Correto. Correto. Então nós temos aqui, legalidade, caráter legal, está aqui. Impessoalidade, está aqui. Moralidade e publicidade está relacionado com o quê? Com profissionalismo, com competência técnica, com hierarquização, com autoridade. Então está aqui. Ou seja, o modelo da administração pública brasileira, ela é burocrática. Está aqui, nós vivemos num Estado burocrático. O Estado vai continuar sendo burocrático. Professor, mas você esqueceu de falar um carinha, lá do artigo 37. No artigo 37, tá? Nós temos aqui os princípios da administração pública, né? Tem esse Ezinho. Esse Ezinho aqui é de eficiência. Então, nós temos 3 tipos de administração pública. Administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial. Na nossa administração pública brasileira, do Estado, da União, dos Estados, dos municípios, eles são burocráticos e mais gerencial. Esse E aqui é de eficiência. Esse E de eficiência aqui não faz parte da burocracia, tá? Esse aqui é um caso à parte, ele faz parte do gerencialismo, né? Muitas questões de concurso já perguntou desse E, tá? Esse E, para quem não sabe, ele é E de eficiência, é um princípio da administração pública, mas está vinculado à administração gerencial. E a administração gerencial é objeto de uma outra aula, tá? Bacana, entenderam aqui? Ótimo, né? Agora a gente vai fazer um exercício top de linha para vocês identificarem aí como é que esse assunto pode ser cobrado na prova.
DPE, Defensoria Pública Estadual do Estado de São Paulo, 2015. Vem comigo. São características do modelo burocrático de administração. A, hierarquia, correto. Impessoalidade, correto. Legalidade, correto. Participação social, não. Né? Participação social pertence aí ao tipo de administração pública gerencial. B, hierarquia, sim. Legalidade, sim. Especialização, sim. E meritocracia, sim. Correto, bacana. Vamos mais, vamos, né? C, vamos aqui. Universalidade de procedimentos, correto. Né? Vamos lá. Meritocracia, correto. Professor, universalidade de procedimentos, por quê? Porque eles têm rotinas e procedimentos para tudo, então são universais dentro da organização. Está correto, é um princípio que da burocracia. Meritocracia, da burocracia. Orientação por resultados, está errado. Né? Orientação por resultados significa ter o quê? O foco nos fins. E qual que é o foco da burocracia? Isso, os melhores meios para se atingir os objetivos, o resultado, ou seja, o foco é no meio. Bacana, 10, né? D, universalidade de procedimentos, correto? Legalidade, sim, especialidade e participação social faz parte da administração pública gerencial como orientação por resultado. E, hierarquia, orientação por resultados, aí, ó, tá aqui. Ou seja, uma questão aí muito fácil para aqueles alunos que estudaram aqui no LAC, né? Para os alunos que não estudaram no LAC, pode ter certeza que eles terão aí uma grande dificuldade para resolver essa questão. Ou seja, exercício gabarito B de bola. Gabarito B de bola. Ok? Ótimo. Olha que imagem interessante. Professor, você está explicando burocracia, você está viajando na maionese, professor. Tô não, cara. Eu tenho a imagem, professor, da burocracia exatamente desse slide aqui, né? Um cara trabalhando ali, todo mundo, desculpa a expressão, todo mundo coçando as suas partes íntimas ali, né? Um olhando o outro trabalhar, chefe do chefe, chefe do chefe, chefe do chefe, tá aí. E aí, professor? Aqui é o Zé. O Zé está trabalhando. E olha ali a chefiar, ó, pessoal ali, tudo olhando, né? Inchada a máquina. Gerente de recursos humanos, gerente de marketing, logística, comunicação, supervisor, gerente de projeto, gerente de segurança, produção, desenvolvimento de produtos, todo mundo aqui, né, gente? Aqui, e aí, professor? Que dê a máxima eficiência, que dê meritocracia, que dê as rotinas e procedimentos, né? Gente, isso aqui não é a burocracia. Isso aqui você tem que agora ser profissional. Tudo aquilo que está fora do previsto na burocracia, ele é chamado de disfunções da burocracia. Disfunções da burocracia vai ser o oposto lá das características que nós explicamos alguns minutos atrás. Concurso, treinando você. Tá? Aqui você não estuda somente para o concurso, aqui é um conhecimento que você vai levar para o resto da sua vida. Disfunções da burocracia, né? E aí, professor, vem comigo, né? Disfunções da burocracia. Vamos fazer a leitura. São anomalias e imperfeições de funcionamento da burocracia. Olha a anomalia aqui, a imperfeição, né? Ou consequência não previstas por Weber, decorrentes do desvio ou do exagero de cada uma das suas características do modelo burocrático, principalmente devido à organização informal, né? Aí, eu vou explicar para vocês aqui uma coisa muito importante, tem um slide específico para isso. Na burocracia, eu disse para vocês o seguinte, que ela é formal ou informal? Formal, escrita, né? Uma das principais falhas da teoria da burocracia é que ele desconsiderou a organização informal dentro das mesmas, né? Tá aí. E o que acontece com as disfunções? É quando ocorre o seguinte, as disfunções da burocracia, né? Ou quando há o exagero ou a ausência de uma das características que vem provocar a ausência. A gente vai voltar nesse assunto e explicar detalhadamente, né? Então, nesse sentido, algumas disfunções que a gente vai trabalhar, que disfunção é muito importante, cai em concurso. Primeiro,
Apego aos regulamentos. Qual que é a característica? A característica é o caráter legal das normas, né? Mas quando o sujeito só fica apegado àquilo lá, né? Você vai lá, não está previsto na portaria. A portaria não tem esse atendimento. Esse apego, isso é uma disfunção. Esse apego atrasa tudo. Então, apego. O cara vai colocar assim na prova, vai tentar trabalhar com seus sentimentos. Ele vai falar assim, apego aos regulamentos. Claro, cara, você vai no órgão público, você percebe isso claramente, as pessoas altamente apegadas ao regulamento. Né? Aí ele vai mandar lá na prova. Apego aos regulamentos é uma característica da burocracia? E aí, prof? E aí você vai marcar errada, porque não é uma característica, é uma disfunção. Entendeu? Caiu a ficha, então vem comigo. Outra característica, excesso de formalismo e de papelório, né? Então, o caráter formal das comunicações. Então, é um exagero. É papel para tudo que é lado, não precisa isso, novo processo, tal, tá certo? Não simplifica. Então, vai o quê? Vai acumulando papel e, claro, a máxima é a rapidez e eficiência da burocracia. Isso vai o quê? Essa disfunção vai comprometendo o resultado da organização. Resistência da mudança. Na burocracia, o cara aprende aqueles procedimentos, aquela rotina, ele não quer mudar. Então, a burocracia tende a uma postura, um comportamento de resistência à mudança, que é uma disfunção. Despersonalização do relacionamento. Como você tem que fazer tudo aquilo que está previsto, você não pode sair, você não pode inovar, não faz nada. Chega o cara para atender. Boa tarde. O cara só falou boa tarde, porque era, claro, de tarde, e disse o seguinte também. É porque na portaria dizia que tinha que falar boa tarde. O que posso ajudar? Também está lá. Só isso. Tá? Não, isso não está previsto na portaria. Tá, né? Ou seja, você não tem um atendimento personalizado. Isso gera conflitos, porque ainda mais hoje que a sociedade o povo, a sociedade, ela deseja o que a sociedade hoje? Um atendimento personalizado, humanizado. Professor, como seria isso? Aí chega lá um cara todo de terno, tal, o senhor chega lá, fala aí, né? Boa tarde, senhor. Ok. Aí chega um cara todo despojado, fala, olá, bacana, legal, que eu posso ajudar? Um cumprimento, né? Entendeu? Então, assim, isso vai gerando o quê? Isso gera muito conflito aqui, ó, no atendimento, tá aqui. Superconformidade às rotinas e aos procedimentos. Vai se bitolando aquelas regras, né? Superconformidade, você não questiona nada, né? Agora, isso aqui tudo é dado à burocracia, disfunções, não é só louros, né? O sexto, para mim, é o melhor de todos, cara. Exibição de sinais de autoridade, cara. É muito importante isso aqui, cara. Porque é o seguinte, na hierarquia, eu já falei para você, na burocracia, eu falei para você, é a cultura do chefe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem juízo. O cara foi nomeado para o terceiro escalão de um cargo do governo. Superintendente de tal coisa. Fulano de tal. A primeira coisa que o cara faz é manda fazer uma plaquinha de inox e coloca lá na mesa dele. Superintendente de tal coisa. Cara, aquele é um gesto de o quê? De exibição de sinais de autoridade. Outro, adoro esse exemplo. Eu falo porque eu militei muitos anos na burocracia. O cara foi nomeado superintendente de tal coisa. E aí, ele já passa a ter vaga privativa no estacionamento. Então, vaga privativa no estacionamento nada mais é do que uma disfunção da burocracia, qual tipo? Exibições de sinais de autoridade. Olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Agora, a principal delas, que eu digo para vocês, que não estão nos livros, né? Mas essa existe, né? Quando você ocupa um cargo, principalmente cargos importantes, você é o cara, você tem uma vida social muito interessante. Você tem todos os dias você tem convite, papo sério. É convite para casamento, para aniversário, convite de almoço, de jantares, brindes, não sei o quê, cara. Brindes assim, tá aqui, vai inaugurar um hotel tal, entendeu? Então aqui uma cortesia para você participar da inauguração, enfim, cara, tem tudo, né? Uma vida social intensa, cara. Eu falo de carteirinha, eu passei por isso, né? Você tem que ter muita fé em Deus para você colocar
a sua vida, o ritmo de vida num trilho, né? E seguir esse caminho, essa caminhada, né? Aí você perdeu o cargo. Você perdeu o cargo, você não ocupa mais. Você passa a ser ex-superintendente. Ex. Pronto. Sua vida social intensa acabou. Porque você não tem mais sinais de autoridade. Mas tem uma coisa muito importante. Depois que você deixa o cargo, tá? Depois que você deixa o cargo, que você vai conseguir avaliar aquelas pessoas que são realmente os seus amigos. Aqueles que não vão deixar você na mão. Então, todos esses itens aqui são que as disfunções da burocracia. Essas disfunções da burocracia vão gerar o quê? A imprevisibilidade no funcionamento da organização, né? Bacana. Vamos lá agora fazer um paralelo entre características da burocracia, vantagens da burocracia e as suas disfunções. Professor, por que você está fazendo isso? Cara, papo reto com vocês. Eu vi uma questão da ESAF muito bem elaborada. Ele colocou no comando da questão o seguinte, ó, essa aqui, ó, essa disfunção, ó, exibição de sinais de autoridade. Então, exibição de sinais de autoridade é uma disfunção, né? Eu queria que você respondesse que essa disfunção aqui, vou colocar aqui, por exemplo, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, tá? O gabarito. Estava relacionada a qual característica? Olha aqui, competência técnica e meritocracia baseada no mérito e na sua competência. Então, isso aqui é uma característica, competência técnica e meritocracia, gera qual vantagem? Ó, constância da organização e produz essa disfunção. Então, olha, uma questão, você tem que marcar a letra D. Então, você tem que saber esse cara aqui. Tá? Esse aqui tem que saber. Tá? Vamos lá. Só que na prova não foi essa aqui, não. Foi essa aqui, ó. Essa questão da ESAF que eu falei para vocês, foi essa aqui, ó. Categorização como processo, como base do processo decisório. Né? Então, essa cara aqui está vinculado ao princípio da hierarquia da autoridade. Fechou. Então, rapidamente, vou fazer a leitura para vocês. Legalidade das normas, principal vantagem, precisão na definição do cargo. Disfunção, internalização das regras. Formalidade da comunicação, uma característica da burocracia. Vantagem, rapidez nas decisões. Gente, o examinador vai querer trabalhar com as suas emoções, ele vai colocar lá. Inicialmente eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso para você ter conhecimento, para você ter uma noção, a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos, você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó, apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso. Técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.